Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Alavancar. Aqui é um podcast onde a gente só fala de dinheiro, especialmente para o mundo dos infoprodutos. E hoje aqui eu estou recebendo um amigo, um grande colega de profissão, que hoje a gente é sócio em projetos juntos, Thiago Ramalho, diretamente de Natal. E vocês vão aprender muito com a história deles, porque, primeiro, ele empreende em casal, que já é um grande desafio. Segundo, ele atua em dois projetos diferentes, no que a gente pode chamar de um B2B e um B2C. E nos dois projetos ele tem muito sucesso, então tenho certeza que vocês que estão aqui com a gente, pega papel e caneta, porque a história desse cara aqui vai ajudar muito na projeção de vocês. Então, Thiagão, seja muito bem-vindo, prazer imenso estar aqui com você. Bora tocar o barco aí? Bora, tamo junto, vamos nessa, vamos trocar ideia com essa galera e fazer conteúdo de qualidade. Top. E me conta um pouquinho, faz um breve resumo aí da sua jornada profissional e como foi que você caiu no mundo das vendas online, dos infoprodutos. Pô, legal, eu sou profissional de educação física por formação, né? Então, desde 2006 eu estou envolvido na educação física. Fui avaliador físico em academias de bairro, trabalhei como estagiário em sala de musculação, professor de sala de musculação e comecei a galgar meu espaço mais focado para a parte de gestão. E aí, em um certo momento, eu tive a oportunidade de coordenar o setor de avaliação física de uma grande academia. Depois disso, coordenar essa academia, que era a maior academia da minha cidade na época, e meio que segurar ali o barco com agenda de personal lotada, fazendo um trabalho com avaliação, fazendo um trabalho com coordenação, quando surgiu a oportunidade de começar a realizar vendas de uma pós-graduação. E aí, quando começou essa perspectiva de pós-graduação, me veio à cabeça que, poxa, eu não tenho tempo de sair daqui para ir nas faculdades, ir em graduações, visitar academias para fazer isso. Tentei fazer isso durante 2 semanas e fiz. Isso não vai funcionar. Gastou sola de sapato. Sola de sapato, gasolina, tava em cima de uma motoquinha velha, correndo para um lado e para o outro e disse, cara, isso aqui não vai dar certo. Então eu comecei a tentar entender como é que a minha mensagem conseguiria chegar para mais pessoas sem que eu precisasse estar fisicamente ali. Como ela poderia chegar com força. E foi aí que eu comecei a desenvolver um trabalho dentro das redes sociais, dentro do online. E que ano que foi isso? Cara, isso foi, eu vou te falar, em 2018. 2018, boa, já boa. tem um tempinho. Então, só para a gente fazer uma síntese, você estava na operação, né? Personal trainer, trabalho físico, sala de musculação, fazia ali um trabalho de avaliação física. Você recebeu o que pode ser chamado de promoção, mas não é tanta promoção assim, porque para coordenar uma academia você recebe isso aqui a mais e tem isso aqui a mais de BO, né? Problemas para resolver. E aí apareceu uma oportunidade, então, de uma instituição de educação que você virou o quê? O coordenador de uma pós-graduação da sua região. Isso, eu virei o coordenador da região daquela pós-graduação. Era responsável pela captação e pela logística pela operação toda. E aí o seu papel principal, dentre outros, era vender. Então, tem que trazer mais alunos. Vender. E aí foi aonde você fez o que muitos fazem, que é, cara, beleza, como é que eu faço? Vou pegar, distribuir panfleto, fazer parceria... Pegou a motoquinha e saiu andando ali na sua região para poder fazer isso. E aí, o trabalho presencial que você fazia, físico, ali no corpo a corpo, ele não gerou os resultados que você gostaria? Definitivamente não. E aí você falou, poxa, agora eu vou ter que realmente desenvolver um trabalho paralelo online. E aí foi isso que aconteceu. E aí foi o que aconteceu. Aí eu comecei a desenvolver conteúdo dentro das redes sociais, falando com um profissional de educação física, falando um pouco da minha realidade, das minhas dificuldades e como eu tinha conseguido vencer algumas delas naquele primeiro momento e apresentando para eles algumas oportunidades. Dentro da minha perspectiva de mercado, como eu era coordenador, nós tínhamos um projeto de trainee dentro da academia. Então, a gente recebia muitos profissionais, treinava esses profissionais, preparava, colocava os profissionais no mercado, via a ascensão financeira, a captação de clientes, mas depois de um tempo e pelo afastamento deles da nossa metodologia, o cara está formado, agora não, agora eu ando com as minhas próprias pernas. Eu também percebia que eles cresciam rápido e desciam rápido. Eles aumentavam significativamente o volume de clientes e declinavam. E aí eu comecei a me perguntar, poxa, o que é que faz o cara se manter em alto nível, em alta performance, em constante crescimento dentro dessa perspectiva? Então foi juntando essas peças que eu comecei
a desenvolver esse trabalho, que eu comecei a pensar, poxa, esse lance de vendas online é uma coisa bacana. Esse lance de produzir conteúdo é uma coisa bacana. Isso aqui está relacionado à captação de clientes, está relacionado à percepção de autoridade, está relacionado à facilidade em você conversar com as pessoas, em ter mais acesso. Então foi dentro dessa perspectiva que eu comecei a desenvolver esse trabalho. Interessante. Você falou um ponto aí no começo que foi o seguinte: eu comecei a compartilhar as minhas vivências. E para quem está ouvindo a gente, né, poxa, tem muitas pessoas que travam na hora de fazer o conteúdo, mas talvez não tenha nada melhor de conteúdo do que você reportar o seu dia a dia com as suas histórias, tanto de sucesso quanto de fracasso, porque isso vai engajar. E as pessoas se sensibilizam com isso. E através disso você vai trazer lições do cotidiano, do dia a dia, para as pessoas poderem realmente absorver aquilo e talvez se inspirar, por que não, para poder elas alcançarem um estágio que você está hoje. Então, no conceito geral, né, o trabalho de influenciador que vai trazer depois compradores, se pressupõe que você está em um nível onde as pessoas desejam chegar. E aí você passa a colaborar com o conhecimento nesse sentido. Maravilha. Aí você pegou, fez esse trabalho, começou a dar certo e você começou a fazer o quê? Você foi fazer tráfego pago direto, só ficou fazendo conteúdo? Orgânico. Já implementou algum funil de vendas? Não, foi orgânico puro. Nessa época foi orgânico puro. Gente, trabalhava com volume de conteúdo e muita abertura de conversa. Então, desenvolvi um método de captação ativa. Captação ativa pura e crua, que é uma das coisas que muitas vezes as pessoas que estão assistindo aqui esse podcast, elas dizem, poxa, mas como é que você consegue clientes sem tráfego pago? Cara, captação ativa. A pessoa deixa um comentário para você, vai trabalhar o comentário. Vai levar essa pessoa para o direct, tira essa pessoa do direct e leva ela para o WhatsApp. Começa um relacionamento pelo WhatsApp, a pessoa não fechou, etiqueta a pessoa dizendo, olha, não fechei, mas numa próxima oportunidade ela vai fechar, porque você tem um calendário ali preparado de ações para poder impactar essa pessoa. Então, poxa, eu não tinha estrutura. Eu gostaria de ter começado com a melhor estrutura possível, com gestor de tráfego experiente, com equipe de vendas. Eu não tinha. Eu tinha um celular que não era um celular bom, que não era um celular que dava para tirar fotos bacanas, legais. Eu tinha a minha intuição do que é que precisava ser feito e eu tinha um mínimo de organização. Eu sabia que dentro da rede social, no Instagram, eu não conseguiria fechar as vendas como eu fecharia, por exemplo, no WhatsApp. Eu não conseguiria ter um controle mínimo das pessoas que eu estava falando ali. Então, eu comecei a pensar assim, o que é que eu posso fazer para otimizar o número de pessoas que eu falo e, ao mesmo tempo, não me perder nessa dinâmica, sem investir grana, investindo algo mais importante, que é tempo. Tempo, muito bom. Isso me lembra algumas coisas, tá? Porque recentemente não, frequentemente eu tenho recebido pessoas interessadas, até entrar na mentoria Alavanca, que você faz parte, e aí eu vou fazer a reunião e ver, e tem gente que está começando no jogo, ou até mesmo querendo começar, e a pessoa já está começando cansada. Então ela fala, não, mas esse trabalho aí de falar, responder, eu não quero. Poxa, se você não quer, isso é o pré-requisito para o crescimento, para a escala. Não tem como, gente. Não tem como fazer a base, conhecer, pôr a mão na massa no dia a dia. Isso é uma coisa que não tem como não fazer. Não dá para você contratar alguém do zero, de um produto que mal existe, de um posicionamento que não está tão claro, e você, de repente, acha, não, vou trazer uma pessoa porque ela já vai desenrolar isso aqui. Não vai. Então tem que descer lá para o chão de fábrica, fazer o que tem que fazer. Que foi essa percepção que você teve, então. Então, quer dizer, você desenvolveu já desde essa época, isso explica muito sobre você, o seu sucesso financeiro, que você vai falar já já. O resultado porque você pegou com pouco recurso, com menos leads, espremeu essa base até gerar mais potenciais compradores, aumentar o ticket médio da venda e por aí vai. Agora, pensando nessa questão comercial, né? Porque você percebeu que tinha poucas pessoas, e qual foi o insight que você teve assim? Você lembra assim, cara, eu tô precisando vender, não tenho resultado. O que te deu na cabeça para começar a interagir com só quem comentou, só com quem de repente viu um history, só com quem de repente engajou? Como é que foi o acordar para isso? Porque isso
que foi em 2018, é uma coisa que o mercado de infoprodutos está começando a falar muito em 2021, 2022 para cá. Para você ver, né, como é que são as coisas. A primeira coisa era a necessidade. A necessidade porque eu tinha um planejamento cara, eu não posso passar muito tempo dentro da sala de musculação, esse é o primeiro ponto. Eu não posso passar muito tempo dando aula do personal, não quero isso. Eu tenho uma vertente educacional muito forte. Isso eu fazendo uma leitura das minhas virtudes e das minhas não virtudes, né? Então, eu disse, eu estou sendo subaproveitado aqui dentro. Tanto eu quanto a minha esposa. A gente está sendo subaproveitado aqui dentro porque a gente está trabalhando muito e está recebendo pouco para o trabalho que a gente desenvolve e para quanto a gente investe no nosso jogo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu tenho que desenvolver aqui uma hierarquia. Poxa, então eu falo primeiro com as pessoas que realmente estão dispostas a me ouvir, a me escutar. Então as primeiras pessoas que eu ataquei foram os meus amigos da área. Comecei a mandar mensagem, mandar WhatsApp, mandar direct, curtir foto, aquela coisa toda, voltar a ter uma interação mais forte, para ter a abertura de poder mandar uma mensagem e apresentar uma oportunidade para eles poderem vir para uma pós-graduação. E foi em cima disso que a gente começou a fazer. Agora, o que é que eu percebi dentro dessa perspectiva? Tinham pessoas que, caramba, agora ele está conseguindo fazer conteúdo, ele está movimentando. Eu quero acompanhar, eu quero estar mais próximo desse cara. Então, algumas pessoas começaram a perceber o movimento que eu fazia e queriam se aproximar. Também eram pessoas que estavam propícias a conversar comigo. Elas não iam me dar um bloco de cara, não iam me dar um não de cara. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho em cima dessas pessoas. Quando eu não tinha ninguém dessa base, dessas duas hierarquias, né, desses dois níveis, aí eu ia para um público que realmente não me conhecia, um público que eu nunca tinha tido o prazer de conversar, mas eu abordava, falava da oportunidade, da possibilidade, eu tentava entender o momento que aquela pessoa estava vivendo, e aí a gente trazia para o nosso funil na época, né? Muito bom, muito bom. Você falou alguns pontos aí, tá? Meu papel aqui é tentar hackear isso daí. Legal. Então você falou uma questão aí que foi o fato de você falar primeiro com os amigos, pessoas mais próximas. E esse é um processo natural de venda que poucos percebem, né? Que é o seguinte, eu vou para o público mais quente, sim, para o público menos quente. Sim. Então eu gosto de trabalhar muito isso em validação de produto. Até aconteceu recentemente, né? Uma pessoa lá da mentoria, a gente construiu o produto. Cara, o produto é esse, assim, 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 assado. E ele queria fazer lançamento, ele queria fazer webinar, ele estava querendo fazer um monte de coisa, sendo que na nossa validação é ele aplicar o lançamento relâmpago para poder validar. E o lançamento relâmpago se pressupõe que ele vai trabalhar a base quente mais próxima dele, que é uma lista de algumas pessoas no WhatsApp e as pessoas que já interagem de alguma forma com o conteúdo dele, e tudo bem. E aí ele me perguntou, mas Giva, e se ninguém comprar? Eu falei, se ninguém comprar, significa que a nossa estratégia está toda errada e que o produto não está validado. Porque pensa comigo, se as pessoas que conhecem e confiam no seu trabalho, que precisam do que você tem a oferecer, não comprar, como é que você vai convencer um público que não te conhece a comprar? Exatamente. Então esse é um ponto importantíssimo, tá, gente? Porque as pessoas vão comprar de quem elas conhecem e confiam. O trabalho do conteúdo, ele é aumentar a quantidade de pessoas que conhecem e confiam no seu trabalho. E aí, beleza, você fez esse jogo, começou a dar certo, e em que momento você decidiu também quebrar a ponte, porque você estava até então representando uma instituição usando o online. E aí você começou a dar os seus treinamentos, mentorias para profissionais de educação física que queriam também explorar, exponenciar o crescimento online, em especial com consultoria online, né? Isso, como foi que deu esse start aí? Cara, eu comecei a analisar o que o mercado fazia, o que o mercado praticava, desde a graduação até o mercado de pós-graduações. Eu comecei a hackear mesmo, entender e falar, poxa, o cara não sai preparado da graduação para enfrentar esse mercado tão revolto que é dentro das grandes academias, onde boa parte da grana está, seja no presencial, seja no digital. Eu tenho que criar uma metodologia aqui para poder ajudar esses caras para falar a linguagem desses caras, para que esses caras consigam entender de alguém que validou, que fez, que seguiu esse caminho. Porque o que acontece hoje é que muita gente escuta pessoas que nunca fizeram. Ah, eu estudei, eu ouvi falar, eu acho que é assim, mas o cara nunca colocou em prática na vida real e nunca conseguiu ter aquele resultado. Então eu me propus eu tenho um resultado, eu já construí esse resultado, agora eu vou ensinar vocês
como vocês podem fazer isso. E aí a gente começa o processo com MVP, né? Eu lanço uma primeira turma de 5, 7 pessoas para fazer um trabalho de mentoria, chamava de mentoria Start na época, e aí a gente começou a mostrar como é que eles poderiam começar a fazer um trabalho dentro de rede social, como é que eles conseguem fazer ter um posicionamento, como é que eles conseguem explicar o que eles fazem para o público, perfil de cliente ideal, como é que eles conseguem precificar os serviços deles, porque a precificação na educação física muitas vezes acontecia assim. Quanto é que você cobra? Eu cobro R$30 a hora. Beleza, eu vou cobrar R$30 a hora. É uma precificação preguiçosa e pouco lucrativa. Ainda tem isso, pouco lucrativa. Então eu fazia uma análise do negócio do cara e dizia assim, olha, tem muito custo aqui que você tem que cortar. Tem muito aluno que você tem hoje que é inviável. Você não precisa ter esse cara. Você pode, com o trabalho que você faz na rede social e até mesmo com um trabalho de captação ativa dentro da academia, você pode ter clientes que vão te dar uma margem de lucro maior. Então, a dinâmica de trabalho ela foi pensada para isso, para ajudar esses profissionais a dar os próximos passos. E é bem legal porque até hoje, depois de 6, 7 anos, 5 anos basicamente que eu comecei esse movimento, eu ainda tenho pessoas comigo que estão dentro dos treinamentos que eu peguei na época que estavam prestes a se formar e que agora já estão escalando as consultorias. Então já está numa pegada diferente, né? Que é em cima da metodologia que a gente vem trabalhando, a gente vem desenvolvendo, testando, validando, aplicando no negócio da minha esposa, né? Na consultoria dela, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona e trazendo o filé mignon para a turma. Muito bom, muito bom. Então você começou ali com esse trabalho que é praticamente mais próximo à mentoria. Uhum. Isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Pouco volume, proximidade, até para melhorar o produto, para coletar ali mais prova social, dentre outras coisas. E aí, depois disso, você começou a se organizar para se tornar um player do mercado, se posicionando nesse sentido. E você desenvolveu outros produtos. Então, hoje, né, você atua predominantemente aí basicamente 100%, né, no mundo dos profissionais de educação física, em especial personal trainers. Como que é a sua esteira de produtos hoje? O que você tem? Eu tenho 2 produtos de entrada, tenho um desafio, tenho um livro digital, 2 produtos de entrada para a turma conseguir interagir com essa comunicação. Dentro desses produtos a gente tem uma mentoria intermediária, que é para profissionais que ainda estão buscando se posicionar melhor dentro do âmbito presencial e começar a criar uma atração para a consultoria online, preparar o meio campo, preparar o terreno para a gente começar a desenvolver um trabalho mais forte na consultoria online. E eu tenho hoje um produto de consultoria online, que é a mentoria Viver de Consultoria Online, que é assim, a mentoria mais forte que a gente tem nesse exato momento, né? A gente já está trabalhando num produto ainda mais forte de entrega, com time comercial, enfim, com outras vertentes. Mas nessa mentoria eu estou muito feliz com o resultado da turma, porque tem pessoas que, não vendiam absolutamente nada e estão batendo R$100 mil em 6 meses. Então, para quem não vendia nada, para quem tinha essa trava, de repente começa a fazer um trabalho dentro de uma dinâmica que a gente oferece, dentro de uma dinâmica que a gente apresenta na nossa metodologia e começa a evoluir faturamento dessa forma, com controle, com tudo, cara, é um absurdo. Então, a dinâmica que a gente construiu para esse primeiro momento, né, e a gente vem validando, vem testando, vem melhorando, é essa. Muito bom, muito bom. E o produto que mais gera receita para você, percentualmente falando, é qual? A mentoria, a Viver de Consultoria. Quantos por cento da sua receita vem da mentoria? 60%. 60% a 70%. O que é importante, pessoal, entender o seguinte, pegando um padrão de mercado, do que eu particularmente observo hoje, essa é uma opinião pessoal minha, baseado na minha história, no que eu vejo, os negócios que mais estão performando, eles têm basicamente 3 níveis de produtos, não é uma coleção com muita coisa, porque se você vira Netflix, tem um monte de opção lá, a pessoa não decide por nenhuma. Trava. Esse é o desafio. Mas normalmente segue mais ou menos essa jornadinha, que é o quê? Um produto de entrada, que pode ser um produto gravado, Isso. Pode ser algum material em PDF, por exemplo. Um produto que é o produto do meio, né? Que é um produto que ele
Ele gera uma conquista um pouco maior, ele gera mais confiança e plugado a isso já produtos de ticket maiores, high tickets, né? É que em cada área o high ticket se comporta diferente. Então, para, por exemplo, profissionais de educação física, se fosse profissionais de depiladoras, esteticistas, enfim, o high ticket se comporta em formato diferente em relação a preço. Mas ele normalmente é o quê? 3, 4, 5, até 10 vezes maior o preço dele do que o produto do meio. Se é um produto de R$300, que é o produto do meio ali, talvez eu tenha um produto, uma mentoria, um acompanhamento de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil. Que o foco da mentoria, ele passa a ser uma excelente entrega para gerar um excelente resultado para que tenha o quê? Renovação. Isso. O jogo tá aí, renovação. E aí, importante a gente frisar isso porque você que está nos ouvindo, no mundo atual, nós estamos em 2024, é zero provável que alguém escale a nível hard e se mantenha no topo por mais de 2, 3 anos sem ter plugado um high ticket no meio. Então, quem não tem, precisa estruturar e plugar. Alguns mercados isso é muito difícil, mas não é impossível. Não, Thiago? Isso aí é um ponto importante. E parte de uma premissa de você desenvolver uma autoconfiança para fazer. Porque o que é que eu percebo? Até mesmo nos profissionais de educação física, né, que é a turma que eu ajudo. Muitas vezes o infoprodutor, o pessoal que está na nossa mentoria lá, né, tá na tua mentoria que eu faço parte, na Alavanca. Muita gente, às vezes, tem um baita conteúdo. O cara resolve. O cara sabe o que está fazendo. O cara é bom. Mas na hora que diz assim, beleza, vamos encaixar um produto de R$15 mil agora? O cara diz, não, ninguém vai pagar. Vai pagar. Vai pagar e vai pagar bonito. Só não paga porque você não oferece. Só não paga porque você não assumiu para você que o teu trabalho, que aquilo que você entrega, tem condições de valer aquilo ali. Então, a partir do momento que eu desbloqueei essa chave na minha cabeça, as coisas começaram a mudar completamente. Em 2022, eu fazia um trabalho que era uma consultoria individual, com um profissional, passava 1 hora com o cara, cobrava 997, entregava pra caramba pro cara, às vezes o cara não conseguia nem alcançar as ideias que a gente estava trabalhando ali, montava uma escada de valor para aquele cara, um planejamento de crescimento, e o cara, não conseguia aplicar, era difícil, a ideia já estava mais para frente. E aí eu percebi que, eu estou me comunicando com a turma, colocando energia numa coisa, mas eu acho que esse produto aqui, ele vale mais. Você até falou para mim, olha, isso aqui é mais caro, não pode ser mais barato. Você está cobrando muito pouco ainda nisso aqui. E aí eu comecei a entender essa dinâmica, comecei a aprimorar, a ganhar confiança, e a gente fecha hoje mentorias 10 vezes esse valor. Então, é uma construção, mas é uma construção que passa também de você trabalhar alguns preceitos e alguns componentes ali que envolvem a tua mentalidade, a tua autoconfiança, o saber que vai dar certo, a credibilidade que você tem para você conseguir fazer isso aí. Sensacional. Quando foi assim, se você conseguir resgatar, que você estralou e falou, caramba, cara, eu acho que eu consigo pegar isso que já está muito bom, melhorar um pouquinho e cobrar 5 mil ou sei lá quantos mil a mais? Cara, 2023, acho que foi quando eu te procurei pra gente iniciar o trabalho da mentoria. Eu disse, eu já comprei curso de muita gente grande no mercado. Cara, grande. E assim, a maior parte dos cursos deixa a desejar na entrega, porque há pouca proximidade. Muito pouca proximidade e muitas vezes você recebe um material que, não tem muito a ver para o que você faz. Então, eu procurei a ajuda de alguém que, tem que ter 2 vertentes. A primeira vertente é, o cara tem que entender da educação física, do mercado que eu atuo hoje, ele tem que ter validado já o trabalho que ele faz, já tem que ter percorrido um caminho que, eu valorizo. E segundo, ele tem que ter alguma coisa focado para mulheres. Porque tem o produto da minha esposa, que é
puta produto, é um produto muito forte dentro da nossa empresa. E a gente precisa olhar para ele de uma forma mais estratégica para poder fazer ele ter um pouco mais de robustez, na entrega, no tráfego, no aumento do volume. Então eu disse, não, vou começar com o Giva. O Giva tinha ido lá para a cidade, né, para dar uma aula na pós. Foi até engraçado isso, porque nesse dia o Giva chegou, o Giva foi um dos professores que eu não pude buscar no aeroporto para recepcionar, para fazer toda aquela coisa, porque a gente estava com 2 eventos acontecendo na cidade. Então tinha um evento meu com outros caras de educação física e tinha mais uma aula da pós. E o Giva era a segunda aula da pós. E era a aula que eu tinha marcado no meu caderninho, eu até lembro que era gestão de estúdio, alguma coisa. Era a aula que eu tinha marcado no meu caderninho para falar assim, dessa pós aqui, essa aula eu vou assistir. Essa aula eu vou ficar o dia inteiro lá de caderninho na mão, anotando. Aí coincidiu com esse evento. Mas aí a gente conseguiu bater um papo depois, trocar uma ideia e rolou essa afinidade aí. E estamos aqui até hoje. Bom demais. Eu acho que, se eu não estiver enganado, você foi a primeira pessoa que comprou a mentoria, não chamava Alavanca. Eu fui a primeira pessoa. Se disser que se aparecer em algum lugar dizendo, não, é aquela pessoa, eu mando um comentário na hora dizendo, mentira, fui eu primeiro. E eu lembro que a gente conversou, e você vê que, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver errado, você pegou uma estrutura que eu usei para vender, e você aplicou essa mesma estrutura, que eram os scripts, o histories, etc. E, se eu não estiver enganado, uma semana depois, 2 semanas depois, já estava dando vendas em high ticket. Sim, rápido. Isso é uma das coisas que quem está escutando a gente tem que pegar. Isso é uma sacada. Contratou alguém? Contratou. Beleza. Você investiu grana naquele cara? Investi. Tem que ter ROI. Tem que ter retorno sobre investimento. Então você tem que fechar os ouvidos e os olhos para tudo que os outros estão falando, principalmente para a turma do Pitaco, e tem que focar em fazer o que o cara tá mandando. Ponto, acabou. A gente sentou, a gente fechou a mentoria com o Giva. Na época, o valor para o que a gente tinha para investir era muito alto, a gente não tinha essa grana toda disponível, foi um dos investimentos mais altos. Esforço, né? Mas eu disse, cara, já era, vamos pra cima, vamos fazer, e a gente vai fazer isso aqui da ROI, eu tenho certeza que vai. Comecei com minha esposa, que também é minha sócia, e aí, o que é que você acha? Ela, não, vamos, o Giva é bom pra caramba, vamos botar essa coisa pra andar e vamos fazer essa coisa crescer, porque você também precisa dessa ajuda para poder expandir esse olhar, porque a gente já tá travando no orgânico, a gente precisa implementar tráfego, a gente tem que ter uma estrutura melhor aqui de vendas. Eu disse, beleza, vamos nessa. E aí, eu entendi basicamente como é que eu fui fisgado pela ideia do Giva. O Giva fez uma sequência de stories, disse, quem quiser me envia tal coisa, ou clica aqui para cair no WhatsApp. Putz, será, cara? Faz tempo que eu não falo com o Giva. Como é que esse cara vai me receber? Né? Será que o cara não tá ocupado demais lá? E, eu vou falar com quem é que eu vou falar lá dentro? E aí não, foi super bem atendido, super bem recebido. A gente marcou uma reunião e fechou o negócio. E aí, a gente teve a nossa primeira reunião e tal, ele me deu 1 milhão de coisas para fazer, e eu tinha que correr atrás daquilo ali, mas antes disso eu precisava fazer o que tem que ser feito, que é ter retorno sobre investimento. Então a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu ver como é que foi que ele fez aquilo ali. E aí eu fiz os ajustes e apliquei para o meu público. E automaticamente ali já de cara a gente matou 50% do investimento. Eu disse, opa, funciona. Essa parada aqui é boa, então vem pro meu playbook aqui de estratégias. Esse é o ponto importante, que não é todo mundo que pensa assim, mas gente, tem horas que você só tem que pegar e seguir o combinado. Mais do que o combinado, tem coisas que não está no combinado, do tipo, é assim que você faz. Mas muitas das vezes você tem que aprender a olhar para o mercado que você atua, os especialistas que você segue, e começar a reconhecer os padrões. Tem coisas que são padrões, e através disso você talvez pode pegar alguma coisa ali que você replica e que aquilo já te gera um resultado instantâneo, assim como gerou para o Thiago. E talvez você pode ter isso num podcast como esse. Mas qual que é a diferença, Thiago? A diferença é o seguinte: só vai ter resultado, o pré-requisito para o resultado é a execução. Sim. Então, se você tem as tuas ideias na cabeça
e você até, nossa, que interessante, que legal, mas você não age, o resultado vai vir? Não vem. Não vem, infelizmente não vem. Isso é uma dinâmica que eu já trago do esporte, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu. Um abraço aí para os meus professores, inclusive, o Bruno e o Thiago, que estão morando lá em Dubai agora. Cara, assim, tem que fazer. Tem que fazer. Perdeu o campeonato, perdeu a competição. Segunda-feira todo mundo na academia para treinar de novo. Tem que fazer, tem que ajustar, tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. Porque uma hora vai encaixar e vai dar certo. E aí vai ser difícil alguém conseguir tirar você dessa dinâmica. Então, eu sempre assumi para mim essa condição de, poxa, se eu tô entrando num projeto que tem um player maior do que eu, que já vivenciou coisas maiores, construiu resultados maiores, ele tá me dizendo que tem que ir nessa direção, eu vou nessa direção até eu quebrar a cara, até a coisa não funcionar do jeito certo, eu falar, cara, eu fiz tudo, tá aqui, por que é que não deu certo? E não foi o que aconteceu. Quando a gente começou a fazer o trabalho, as coisas começaram a evoluir, começaram a melhorar e a gente foi plugando uma coisa ou outra para poder performar mais, mas a dinâmica geral, ela foi seguindo em cima disso aí. Que acho que é a relação que tem que ser, né? Com certeza. E através disso você entendeu o modelo, foi customizando de acordo com a sua linha de raciocínio, implementou isso no produto da sua esposa, da Daira, né? Que é um produto de consultoria. Fala um pouquinho mais sobre ele. Cara, então, o produto da minha esposa é um produto de consultoria online para gestantes e mulheres no pós-parto. Olha só que loucura. Numa época em que treinar gestantes e mulheres no pós-parto era basicamente assim, não pode, não dá certo, é perigoso e vai machucar e essa pessoa vai perder o bebê. Eu disse, você sabe o que está fazendo? Sei, você se garante nisso aí? Me garante. Você tem bagagem técnica para comprar essa briga e para responder essas questões? Tenho. Eu digo, então vamos fazer, acabou, não tem conversa. Porque é a mesma coisa, já tinha uma agenda presencial lotada, já tinha feito 2, 3 subidas de ticket médio dentro daquilo que vinha oferecendo. E, cara, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer essa dinâmica acontecer? Não tem muito o que fazer. Não tem mais como a gente ficar só no presencial. A gente tem que explodir isso aqui para o público dentro do digital, porque a gente consegue alcançar pessoas em mais lugares. E aí nós começamos. A gente fez primeiro um desafio 30+, que era o desafio que ela tinha realizado quando completou 30 anos. Ela teve essa sacada. Boa. E aí ela puxou todo mundo, essa mulherada. E foi a primeira vez que eu vi grana, tipo, sem estrutura, sem página, sem nada tão bem desenhado. Ela disse, vou botar todo mundo num grupo. Tal hora a gente vai abrir carrinho e vamos ver o que é que acontece. E eu, na frente do computador, ela mandando mensagem, falando aqui com o pessoal, outra menina que estava com a gente na época falando, a nutricionista, Tati, falando também aqui com o pessoal, todo mundo na minha casa. E eu no computador aqui, atualizando Eduz, para entender. Fiz um disparo ali de mensagem automática para o público no WhatsApp individual, daqui a pouco, 3 mil. Botei o cronômetro até para... Eu disse, eu vou marcar isso aqui que eu quero ver como é que isso vai acontecer. Pá! 3 mil reais. Opa. Atualiza de novo. 5 mil reais. Atualiza de novo. 7 mil reais. 10 mil reais. 10 mil reais em 5 minutos? Não. Peraí. Bom demais, né? Bom demais. Eu disse, peraí, bicho, eu tô suando a camisa pra ganhar 10 pau. Eu tô ralando. Ali, eu não tava nem dentro da mentoria ainda com você. Ali foi que eu disse... Esse produto dela tem pressão. Esse produto dela e a persona dela dentro da internet tem pressão. Então dá pra gente conseguir monetizar isso aí muito forte. Dá pra gente fazer essa coisa acontecer. E aí foi quando eu entrei de cabeça nas consultorias. Eu quis entender qual é o processo de venda, qual é o script, como é que você faz as postagens, qual é o conteúdo, quais são os modelos, como é que funcionam os formatos de pagamento. E aí a gente criou 2 produtos. Pensando numa jornada de compra. Porque muitas vezes o profissional está escutando a gente, ele pensa, eu vou vender o produto para resolver essa solução, para conseguir ajustar e entregar essa solução para o cliente. E a jornada, e depois? Qual é o próximo problema que esse cliente vai ter? Porque ele tem que ter outro problema, e você tem que vender outra solução. Então a gente pensou nisso. Beleza, a mulher está grávida. Primeiro ponto, engravidou, e agora? Aquela pergunta, né? Engravidou, e agora?
Para de treinar? Não para de treinar. Continua ou não continua? Continua com o estagiário da academia que prescreve treino sob a supervisão Genérico. do professor que nunca viu a ficha de treino ou vem treinar com alguém que estuda isso com frequência? Então a gente começou a desenvolver esse trabalho. Beleza, teve menino. E depois? E depois, como é que faz? Para de treinar, volta a treinar já na academia, faz leg, não faz leg, faz isso, não faz aquilo. Então a gente criou essa dinâmica que vai durar aí basicamente 2 anos de trabalho para que essa mulher ela possa trabalhar junto com a gente e depois disso ela vai para um programa de shape, né, de recuperação Que é a de corpo, plataforma que você está criando agora. que é a plataforma que a gente está criando Para agora. manutenção. Exatamente. Para ter o cliente a ideia ter o resto da vida, né? Exatamente. A gente, Muito bom. A ideia básica é a gente conseguir fazer uma aquisição de baixo para cima e de cima para baixo. Show. Que aí fica, eu acho que assim vai ficar bacana. E aí eu reforço que a tua experiência muito focada também na questão comercial, os calendários comerciais, as ações, trabalhar a base, CRM, sem planta, ser muito bom nisso. E você tem conseguido ter ROI muito bom, né? Eu lembro de uma reunião nossa que você mostrou um resultado que tinha investido R$4.000 no mês e vendido 60 e poucos mil. Vou te falar uma coisa. 2023 foi um ano excelente, absurdo. Absurdo, e assim, dentro de casa foi uma competição muito pesada para saber qual das 2 produtos ia vender mais, né? E a brincadeira era assim, olha, a gente vai investir o mesmo valor em tráfego, a gente tem essa verba aqui para investir em tráfego, o mesmo valor, e vamos ver quem é que vende mais. Com o time comercial que a gente tem. Então vai ficar um vendedor para cada um e vamos pra porrada. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer. E aí a gente acelerou muito. E conseguiu fazer ROIs assim que, cara... Na lua. Não, na lua. A gente fez em janeiro 29 de ROI. A gente fez 19 depois, a gente fez 12, a gente fez 15. Foi um ano muito atípico. Por quê? Porque a gente tinha uma estrutura de campanha comercial. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Saber espremer a base, né? Eu digo pra você uma coisa. Existe um trabalho duro que poucas pessoas querem fazer, mas ele é determinante para um resultado, que é o trabalho de pesquisa. Esse é um trabalho chato de fazer. Esse é um trabalho duro, complexo muitas vezes. É um trabalho que você tem que estar muito atento às novidades, mas é um trabalho que te faz sair na frente em alguns momentos assim e te faz conseguir ter ROIs como esse, por exemplo. Então, eu não gosto da ideia. Como atleta que fui, né, e como preparador de atletas que fui também, eu não gosto da ideia de agora esse ano a gente vai mudar todo o planejamento. Agora vai ser tudo diferente, vamos começar tudo do zero. Eu não tenho essa necessidade. Eu gosto de... Foi que deu certo ano passado. Vamos dar uma olhada. Isso aqui deu certo. Essa data aqui é boa. Essa data aqui é boa. Poxa, essa data aqui é boa. Poxa, essa data aqui não foi tão boa, então a gente tem que plugar mais coisas aqui. Beleza, vamos ajustar o que deu errado nessas datas e vamos melhorar a nossa entrega, vamos melhorar aquilo que a gente está fazendo. E foi isso que a gente fez. Então, 2022 foi um ano ok, foi um ano de crescimento, mas não foi um ano que a gente disse assim, a gente estourou, a gente explodiu, a gente conseguiu realmente atingir o patamar que a gente gostaria. Em 2023 foi. Por quê? Porque houve uma repetição com melhorias. Controle de números, métricas. Controle de números. E assim, um controle de vaidade também, Giva. Que eu acho que é um ponto importante. Um controle de vaidade no sentido de deixa eu ouvir quem é mais experiente, deixa eu anotar aqui o que eu não fiz certo, o que eu errei, para que na próxima vez eu não erre de novo, né? Então, um controle de vaidade também nesse sentido, para a gente conseguir focar no resultado que é o mais importante. Bom. E acima de tudo, que é o que eu vejo que acontece com muita gente, que é o seguinte, quando a pessoa luta a vida inteira para chegar no ápice, são poucos que chegam. E os poucos que chegam, às vezes quando chegou no ápice, ele se dá o luxo de ficar cansado. Do tipo, não, mas isso agora eu não quero mais fazer, não preciso fazer... Não, conteúdo eu não vou fazer muito, não vou fazer daquele jeito, não vou ficar me matando. E aí, a guerra é o seguinte, qualquer pessoa do absoluto zero pode entrar nesse mercado e explodir em qualquer nicho. Ele consegue já logo de cara rampar, fazendo as coisas certas, com disciplina e dedicação. Só que
ele pode se tornar um big player do mercado e ocupar um espaço maior, sabe como? Quando os caras que estão na frente começam a cansar. É como se fosse uma corrida de Fórmula 1. O carro ficou cansado, parou no box, ficou muito tempo lá, alguém pode te passar. Então, muito bom você ter essa visão, porque se você for olhar big players do mercado, eu acho que a gente pode citar aqui 2, Conrado Adolfo e Érico. Os caras fazem conteúdo todo dia, até hoje. Sim. Faz o que tem que fazer na raça há 10 anos e estão lá no topo de tudo. E tem pessoas que começou um ano, explodiu. O explodir é muito subjetivo, né? Porque às vezes a pessoa ela queria comprar um carrão da vida e morar de aluguel numa casa bonita. Beleza, né? Fora os dublê de rico. Então a pessoa às vezes conquistou aquilo e ela acha que agora eu sou empresário, não, que agora é o equity, agora é escalar, agora é não sei o que, e ele deixa de fazer. Então o pessoal que estiver ouvindo a gente, tomem cuidado com isso. Se avalie a todo momento e esteja próximo de pessoas que possam ter a liberdade de te sinalizar se você estiver saindo fora do eixo. Isso é importante. Muito bom, gente. Bate-papo incrível aqui, a gente poderia ficar horas aqui, mas foi uma história incrível de quê? De dedicação, de desenvolvimento pessoal, de estrutura comercial. Você é praticamente o CEO de 2 negócios, né? Porque você tem o seu negócio que vai muito bem, o negócio também junto com a sua esposa. E foi um prazer imenso. Então, Thiago, recados finais para quem está ouvindo a gente. Imagina que tem gente aqui que, assim, cara, eu já tenho um produto online, já fiz ali algumas vendas e eu tô travado e eu não sei o que fazer. Que recado que você daria? Acho que o primeiro recado, e é um recado muito importante para você que está nessa fase, nesse exato momento, está vivendo isso, busque mentores. Encurte o espaço de tempo, diminua, economize cabeçadas, pare de errar tentando fazer uma coisa que você ainda não está preparado, não está apto para fazer. Busque pessoas que estão mais qualificadas, que já têm uma puta jornada dentro do mercado e que podem fazer com que você economize tudo isso, economize seu tempo e consiga ter um retorno significativo. Tem o Giva aí na mentoria Alavanca, que é, uma baita mentoria. Tem a mentoria Viver de Consultoria. Enfim, tem várias mentorias aí que podem ajudar você. Mas a primeira coisa é, busque pessoas que, de fato, têm história e que podem te ajudar a chegar no próximo nível. Eu tô aqui com o Givão. Givão faz parte aí da minha trajetória, tem um papel super importante e é muito bom para mim fazer parte da mentoria dele. Show de bola. Eu reforço o que você falou, em qual sentido até. Quando a gente fala de procurar mentores, começa a se perguntar algumas coisas. Essa pessoa já viveu o que eu estou vivendo agora? Os resultados que ela tem é o que eu quero ter? E aí tem alguns outros detalhes. Essa pessoa tem a capacidade de ensinar, porque não é todo mundo que tem, viu, gente? Tem muita gente de resultado, faixa preta, boa pra caramba, mas o cara é o cara de apertar o botão. Ele não consegue criar uma estrutura e ensinar isso daí. Então, realmente, nos dias atuais, é mais fácil porque o caminho é mais curto, né? Na minha época, em 2014, 15, quando eu entrei no digital, assim, não tinha esse negócio, o cara do tráfego, o cara da copy, o cara do social media. Eu tinha que comprar dezenas de cursos. Fazer tudo. Para tentar achar dentro deles o que realmente fazia sentido para poder aplicar. Mas é isso. Gente, bate-papo incrível. Se você gostou, comenta aqui. Se você quiser mandar pergunta, coloca as perguntas aqui também. Eu vou ficar de olho, o Thiagão vai ficar de olho também. E esse é mais um episódio do Pode Alavancar. Se inscreve no canal porque em breve tem mais um. E eu te agradeço, meu irmão, mais uma vez. Sucesso sempre pra gente. E bora pra cima. Valeu, turma!